Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 2, no versículo 6. Mateus capítulo 2, no versículo 6, a Bíblia diz: Mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Queridos, nós chegamos em uma das épocas mais aguardadas e esperadas do ano, principalmente no calendário cristão, o Natal. Então, possivelmente a sua casa e a cidade está toda decorada, enfeitada com árvores, com luzes. Nós chegamos nessa época tão aguardada e tão esperada, onde nós podemos proclamar o nome de Jesus. Então, tudo isso que acontece ao redor do Natal é apenas periférico. É apenas manifestações que nos conduzem a uma mensagem. Então, possivelmente você já tenha participado de algumas confraternizações, possivelmente você já tenha participado de um amigo secreto. Em especial, eu gosto muito de participar de Amigo da Onça, que é aquela oportunidade que você ganha um monte de coisa inútil, mas a gente fica feliz por ter participado daquele momento com a célula, com a família, com os familiares. Nessa época também nós nos reencontramos com pessoas que nós tanto amamos ali mais aproximado do dia 25, sim ou não? Mas tudo isso, iluminação, árvore, presentes, todas essas coisas, elas são periféricas à mensagem do Natal. A mensagem central do Natal, o nascimento do nosso Senhor. A mensagem do Natal, o nosso Deus, o Filho de Deus, ele se fez homem e ele veio habitar nessa terra como homem para nos salvar. Essa é a mensagem do Natal. É essa mensagem que eu e você nós temos o privilégio de nessa época nós darmos ênfase, de nessa época nós gritarmos nos telhados e dizer: Jesus vive, Ele é o nosso Salvador. Então, queridos, um dia Deus veio ao mundo. Olha que realidade poderosa é essa. O nosso Deus, Ele veio ao mundo. O nosso Deus se fez homem. O nosso Deus, Ele veio ao mundo para nos salvar. Queridos, eu queria, como uma introdução aqui, compartilhar com você 3 coisas tão poderosas que essa época do Natal nos trazem à lembrança. Em primeiro lugar, que a sua salvação, a salvação em Cristo Jesus, ela é um milagre. Você é salvo, você que já fez uma decisão pelo Senhor, a salvação que você carrega é um milagre. O fato, querido, de você ser reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus é um milagre. Quando o anjo ele disse para Maria que ela geraria no seu ventre o Filho de Deus e que o próprio Espírito Santo a envolveria, isso foi um milagre. O nascimento do Filho de Deus no ventre de uma mulher virgem foi um milagre. Então, em primeiro lugar, a salvação que nós temos em Cristo Jesus é um milagre. Em segundo lugar, o nascimento de Jesus, querido, significa que Deus não precisa da sua ajuda, que você não precisa ajudar Deus para ser salvo. Deus não precisa da sua ajuda. Nós temos aquela mania de controle que eu falei na semana passada aqui na mensagem. Nós queremos controlar tudo. Nós é que achamos que nós damos destino para alguma coisa. Mas não, queridos. A mensagem do Natal, o nascimento de Jesus significa que Deus não precisa da sua ajuda para te salvar. Inclusive, quando no ventre de Maria Jesus está sendo gerado, foi o próprio Espírito que colocou a semente ali no útero de Maria. Não precisou do elemento humano para que o Filho de Deus fosse gerado. E em terceiro lugar, queridos, o nascimento de Jesus nos anuncia que o que Deus fez por mim e por você é obra da sua graça. O anjo ele vira para Maria lá em Lucas 1, capítulo 30 e diz para Maria: Maria, não tenha medo, você foi agraciada por Deus. Então, querido, o fato de Jesus ter sido gerado no ventre de Maria não tem nada a ver com os méritos de Maria, mas tem a ver com a graça de Deus. Então, nesse tempo do Natal, nós podemos nos lembrar dessas 3 coisas. O nascimento de Jesus, a nossa salvação, é um milagre. Não depende de mim e de você.
sermos salvos, e é obra da graça do nosso Deus. Mas a pergunta central que eu tenho para te fazer nessa noite é como eu e você, nós devemos nos relacionar com essa mensagem de salvação. Como eu e você devemos nos relacionar com a mensagem de que Cristo veio ao mundo para nos salvar. E eu estou começando com você uma série de 2 palavras chamada Advento de Natal. O que é o Advento de Natal? O que vem antes do Natal. Por exemplo, lá na nossa casa, nós estamos desde o 1º de dezembro compartilhando uma série de devocionais com as crianças, sentando à mesa com elas, explicando toda essa história da redenção até Jesus. Esse é o Advento de Natal. Mas eu vou resumir o Advento dos 25 dias que eu estou fazendo na minha casa com 2 domingos aqui com você. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar alguns personagens coadjuvantes ao respeito do nascimento de Jesus. No próximo domingo eu quero falar sobre Jesus, mas hoje eu queria falar sobre como essa mensagem, como nós nos relacionamos com essa mensagem. E eu queria falar com você sobre o comportamento de Herodes e o comportamento dos reis magos que vieram visitar Jesus. O tema da nossa mensagem é o rei chegou. O rei chegou. Você pode dizer comigo? O rei chegou. O rei chegou. Que você salte de alegria no seu lugar, no seu coração, porque essa mensagem, ela está viva. O rei, ele chegou. E 2 formas, 2 comportamentos que esses homens, que o Herodes e que os magos, eles tiveram ao se encontrar com Jesus. Nós temos o comportamento da rejeição e nós temos o comportamento da submissão. São os nossos 2 pontos da palavra de hoje. Em primeiro lugar, como nós nos relacionamos com essa mensagem? A mensagem do rei chegou. Como nós nos comportamos? Como devemos comportar? Em primeiro lugar, nós vamos ver o comportamento de Herodes. Mateus capítulo 2, no versículo 1 e 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então a primeira maneira, querido, como nós podemos nos relacionar com essa mensagem, o rei chegou, é a partir do comportamento aqui do rei Herodes. Eu queria falar sobre os magos no segundo ponto. Mas você precisa entender, quando a Bíblia diz que os magos vindos do Oriente, eles que são guiados por uma estrela, e eles vão até esse rei, o rei Herodes, e fazem essa pergunta. Eles se aproximam, eu queria que você imaginasse essa cena. Eles chegam no palácio do rei Herodes, eles se aproximam do rei, e eles fazem essa pergunta: onde está o rei dos judeus? Nós viemos adorá-lo. Imagine, tem um rei reinando sobre Jerusalém. Existe alguém que já está governando. E esses homens simplesmente eles chegam ali e perguntam: olha, você não é o verdadeiro rei dos judeus. Você não é o rei legítimo dos judeus. Nós viemos adorar o rei legítimo. Você é um rei fake, você é um rei falso. Nós viemos adorar o verdadeiro rei dos judeus. Eu não sei você, mas imaginando essa cena, se eu fosse o rei Herodes, eu me sentiria muito bravo por dentro. Eu me sentiria muito mal por dentro, ouvindo: como assim? Eu que sou o rei, e vocês estão dizendo que existe um verdadeiro rei dos judeus? O rei Herodes, querido, se sentiu muito ofendido. Você precisa entender que não era para o rei Herodes estar lá governando. Não era para o rei Herodes estar lá naquela posição. Por quê? Gênesis capítulo 49, no versículo 10, a Bíblia diz o seguinte, uma mensagem profética de quando Jacó estava para morrer, e ele profere essas palavras sobre os seus descendentes. Jacó, ele diz: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então nós temos aqui Jacó
declarando palavras proféticas a respeito dos seus filhos, e de uma forma especial, dos 12 filhos que ele tem, ele profetiza que o cetro, que o governo, que o reinado sobre aquela nação pertencia aos filhos de Judá. E mais especificamente, porque seriam muitas pessoas, né, que faziam parte dessas tribos, mais especificamente em 2 Samuel capítulo 7, Deus ele fala com Davi a respeito da sua descendência. A Bíblia diz que os descendentes de Davi, Davi fazia parte da tribo de Judá, que os descendentes de Davi, eles governariam para sempre. Essa era a profecia. E nenhuma dessas duas palavras proféticas, o Herodes, ele cabia dentro delas. Por quê? Porque o Herodes, ele era um árabe. O Herodes, ele era um árabe, descendente de Esaú, mas ele havia se convertido ao judaísmo, né? Ele era um judeu praticante, ele adotou a religião e os costumes judaicos, mas ele não cumpria os pré-requisitos necessários para estar governando sobre aquela posição, como rei dos judeus. Então, queridos, imagine você, né? Então, por que o Herodes está lá então? Então, naquela época, guerras e acordos políticos, concessões, Herodes estava lá, mas ele não tinha o direito legítimo de estar governando sobre Israel. Ou seja, ele não era o rei legítimo. Versículo 3 e 4 de Mateus 2 fala sobre como a ofensa de Herodes, como ele se comportou diante dessa notícia. O verdadeiro rei, nós viemos, os magos dizendo, nós viemos adorar o verdadeiro rei. E a Bíblia diz que quando Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado. Com ele, toda Jerusalém, então não só ele ficou perturbado, toda sua comitiva, todas as pessoas, toda aquela cidade se perturbou com aquela notícia. E a Bíblia diz, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Então ele consulta, ele procura os religiosos, ele procura os sacerdotes para realmente entender se aquela palavra, se aquilo que aqueles magos estavam falando, se era a verdade. E se comprovou que sim. Existia princípios, existia versículos, evidências na Bíblia que comprovavam que realmente o rei havia chegado. Qual foi a reação de Herodes? Versículo 16. Ele ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então, queridos, a história aqui ela conta que para sustentar o seu governo, para sustentar o seu reinado, o Herodes estava disposto a usar a palavra de Deus contra o próprio Deus. O Herodes ele não foi pedir para os sacerdotes que ele queria ser perito das escrituras, que ele queria aprender com a Bíblia, ele queria se submeter àquela profecia. Não, pelo contrário, ele queria levar à morte aquele que se intentasse, se levantasse contra o seu trono. Queridos, então ele não vai atrás daqueles estudiosos, dos sacerdotes, porque ele queria se sujeitar. Mas ele queria sim exterminar aquele que se levantasse contra a legitimidade, aquele que era o legítimo para estar naquele lugar. Então ele se volta para a Escritura, para usar a Escritura contra o próprio Deus. E a história diz então que o Herodes ele manda matar todas as crianças de até 2 anos. Veja que maldade, veja que operação de iniquidade. Ele manda eliminar as crianças de até 2 anos, e tudo por isso, e tudo por quê, querido? Porque o seu governo estava ameaçado, ele se sentiu ameaçado, ele se sentiu perturbado. Então essa mensagem, o verdadeiro rei chegou, significava para o Herodes que a sua autonomia, que o seu poder, que a sua autoridade estavam ameaçados. E essa, querida, é a primeira forma como eu e você também nós podemos nos posicionar em relação à mensagem do reinado de Cristo. Nós podemos olhar as Escrituras, pegar as Escrituras, interpretar as Escrituras de uma forma para nós nos intentarmos contra Deus, porque nós estamos muitas vezes achando em uma situação perigosa.
Então, queridos, essa ameaça, esse perigo que ele sentia, que Herodes sentia, era um perigo contra as suas vontades e contra as suas liberdades. Afinal de contas, ele não queria perder o controle, ele não queria perder o governo. Eu não sei se você já ouviu falar da filosofia do gato e do cachorro. Quantos aqui já ouviram falar da filosofia do gato e do cachorro? Levante a sua mão. Pode colocar essa imagem aí. Queridos, qual é a filosofia do gato e do cachorro que falam muito bem da forma como eles são e da forma como nós nos portamos muitas vezes com respeito à questão das nossas escolhas, das liberdades e das questões do dia a dia. Então, querido, como é que é a filosofia do gato? Como você vê aqui, né? Quem aqui tem esses animais em casa? Levanta a mão. Cachorro, gato, olha aí, né? Esses animais, eles estão lá convivendo conosco. E eu já tive ambos, tanto cachorro como gato, então estou falando como quem fala com autoridade. O gato, geralmente, ele se sente o dono daquela casa. Ele se sente no trono, ele se sente no governo. O gato, ele é autossuficiente, ele é independente. O gato, para o gato, você é o súdito dele. Ele governa sobre você, ele manda em você. Eu tinha um gato que quando nós fechávamos a janela, ele batia na janela para entrar. Ele queria dormir nos meus pés. Querido, o gato tem um comportamento assim de que ele é dono, ele governa, ele reina. Mas quando nós vamos falar da filosofia do cão, você sabe como que um cachorro é conhecido? O cachorro é conhecido como melhor amigo do homem. O cachorro, ele é conhecido, né? Você chega em casa, o cachorro, ele está ali abanando o rabo para você, ele, com saudade de você, a distâncias. O cachorro já está ali, ansioso pela sua volta. O cachorro trata você como se fosse o rei da vida dele. Por que eu estou usando essa analogia? Porque, querido, quando Cristo chega na nossa vida, nós vamos precisar abdicar desse trono que nós queremos tanto governar, que nós queremos tanto estar ali. Nós vamos precisar abdicar com essa mensagem. O rei chegou. Se o rei chegou, querido, não é você para estar mais no centro e no trono da sua vida. A partir de agora, você deve se submeter. Você deve deixar Cristo governar. E essa mensagem, voltando aqui para o Herodes, foi o que o Herodes não queria perder. Ele não queria perder o governo da sua vida e o governo ali daquela geração. Salmo, capítulo 2, no versículo 6, 10 e 12. Um salmo profético também acerca da chegada do rei. A Bíblia diz: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no santo monte. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência. Autoridades da terra, adorem o Senhor com temor. Exultem com tremor, beijem o filho. O rei chegou. O que isso significa? Significa que nós devemos nos prostrar diante do rei. A Bíblia diz aqui: autoridades da terra, adorem o Senhor com tremor, exultem com temor, beijem o filho. O que se espera daqueles que permitem o governo de Jesus no seu coração? Que eles tenham uma atitude de rendição, que eles tenham uma atitude de reverência. Por quê? Porque essa autoridade quem estabeleceu sobre a terra foi o próprio Deus. Incube a mim e a você fazermos como nesse texto diz, nos prostrarmos, ajoelharmos, beijarmos o rei em sinal de reverência, dizendo: seja bem-vindo, Rei dos Reis, seja bem-vindo, Senhor dos Senhores. Mas não foi isso que o Herodes ele fez. E nós precisamos ser honestos com respeito, queridos, à nossa condição. Nós, queridos, muitas vezes, nós queremos responder à autoridade de Jesus com obediência e submissão, sim ou não? Nós muitas vezes queremos responder à autoridade de Jesus com obediência e submissão, sim ou não? Não. Nós não queremos responder à obediência a Jesus, não queremos. Por quê, queridos? Porque esse mundo que nós governamos, ele é um mundo contra Deus. A Bíblia diz que é um mundo que jaz no maligno.
Querido, e esse mundo, ele está disposto a usar a palavra de Deus contra o próprio Deus. Nesse mundo que nós vivemos, tem muitas pessoas que usam a própria palavra de Deus para desobedecer a Deus, dizendo: não é bem assim, pastor. Essas coisas ficaram no Antigo Testamento, essas coisas ficaram lá para trás, não cabe mais para o mundo pós-moderno que nós vivemos. Queridos, esse mundo que nós vivemos, ele usa como Herodes a própria palavra para contra Deus. Por isso, querido, eu quero dizer para você que muitas vezes nós queremos, em nome da Bíblia, utilizando muitos versículos fora do contexto, manipular pessoas, distorcer realidades, fazer concessões para que possam satisfazer os nossos próprios apetites e interesses. Dentro de cada um de nós existe um Herodes. Dentro de cada um de nós, dentro de você, dentro de mim, existe um Herodes que precisa morrer. O próprio apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos 7, 22 ao 24, olha o que ele diz: no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Querido, essa era só a luta do apóstolo Paulo. Não, essa não era só a luta do Paulo dizendo que ele era um miserável. Essa é a nossa luta. Existe uma batalha interna para que muitas vezes você governe a sua vida, você esteja no centro da sua vida, você não perca o reinado da sua vida. Queridos, existe ainda dentro de nós uma porção de Herodes que se recusa a obedecer a Deus. E quantos de nós queremos legitimar o nosso pecado? Quantos de nós queremos legitimar os nossos comportamentos de rebelião que estão distantes de Jesus e muitas vezes nós usamos até a própria Escritura? Querido, o que é que você faz quando alguém te confronta com a verdade? Às vezes seu cônjuge, às vezes um amigo, um familiar, um líder, um pastor. O que é que você faz? Então essa pessoa levantada em nome de Jesus com santo zelo para te apontar um caminho, o que é que você faz quando essa pessoa, ela te corrige? Muitas vezes nós desprezamos a correção. Muitas vezes nós matamos aquela pessoa no nosso coração. É muito forte isso, mas é o que muitas vezes nós fazemos. Não, eu vou me afastar dessa pessoa. E se você não faz isso, o que você faz? Você cancela aquela pessoa. Quantos já ouviram esse termo nas redes sociais? Cancelamento. A ideia do cancelamento. Então, se essa pessoa ela fala para mim uma coisa que eu não quero ouvir, que meus ouvidos, como a Bíblia diz, sentindo coceira, nós matamos, nós eliminamos, nós tiramos aquela pessoa. Sempre que essa pessoa chega perto de você, você diz: olha, eu não gosto do que essa pessoa fala. Essa pessoa só me corrige. Queridos, eu quero dar uma palavra de sabedoria para você aqui. Provérbios capítulo 27, versículos 5 e 6. Olha o que a Bíblia fala sobre a repreensão. A Bíblia diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais, diga comigo, leais. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Quantos aqui gostam de ser corrigido? Levanta a sua mão. Ninguém. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de que seu ouvido, de que sua orelha seja puxada. Mas, queridos, essas correções, elas são necessárias. As correções de Deus para mim e para você são um sinal de amor. Porque uma pessoa que está te corrigindo com amor e carinho, essa pessoa está apontando o caminho, um caminho que você ainda não percorreu. Essa pessoa em Deus, ela quer extrair o melhor de você, por isso ela está te corrigindo. É melhor as feridas provocadas por pessoas leais. Lá no Rio de Janeiro, né, nossos amados aqui. Lá no Rio de Janeiro tem um hábito de dar 3 beijinhos. Eu acho muito fácil. Eu beijinho.
Sabe esses beijos, né? Nada a ver com a cultura ali, é só dar o exemplo. Parece que na frente é um beijo carinhoso, mas por trás, essa pessoa que às vezes está te tratando com tanto, te colocando no pedestal, mas por trás, falando mal de você. Por isso, querido, valorize quem te corrige, quem tem coragem de olhar nos seus olhos, quem tem coragem mesmo de apontar você para um caminho que você ainda não percorreu. Eu posso ouvir um amém? Então a primeira forma, querido, como nós podemos nos relacionar com essa mensagem é fazendo como Herodes, rejeitando a mensagem que o rei chegou. Por isso, dentro de mim e de você, nós precisamos fazer essa oração. Senhor, em nome de Jesus, põe a mão no seu coração. Faça essa oração comigo. Em nome de Jesus, morra todo comportamento de rejeição como de Herodes. Morra toda carnalidade. Se prostre diante do rei, se ajoelhe diante do rei. Beijem o rei, reconheçam que o rei chegou. Em segundo lugar, nós então aprendemos como não devemos. Mas, infelizmente, nessa geração, muitos estão rejeitando o rei que chegou. Muitas pessoas ainda querem governar, querem dar o destino da sua vida. Não se submetem ao governo de Deus. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos aqui com a submissão desses homens, com a submissão desses magos. A Bíblia diz, Mateus 2, 1 e 2. Magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-los. A segunda forma como eu e você nós podemos nos posicionar diante da notícia. Qual é a notícia? Qual é a notícia? O rei chegou. A segunda forma como eu e você nós podemos nos posicionar do rei chegou é como esses homens. Abrindo parênteses, esses homens não eram judeus. Esses homens, eles eram gentios. Esses homens faziam parte de outra religião, de outra cultura. Mas o que acontece? A Bíblia diz que surge uma estrela. Hoje em dia, quase nós não olhamos para as estrelas. É muita luz, muito celular para ficar olhando, outro tipo de brilho. Mas imagine você na época onde não existia energia elétrica. Imagine você na época onde eles olhavam muito para as estrelas. E esses homens aqui, eles eram conselheiros de reis. Esses homens, eles eram muito cultos e sábios, e até existe uma interpretação de que eles eram astrônomos. Sabiam olhar para o céu, sabiam ver as estrelas, sabiam ver que tinha, né, não tem as Três Marias, a Úrsula, não sei o que, todas essas estrelas. Um dia então aparece uma estrela mais resplandecente, brilhando no céu, e eles souberam entender e compreender que aquela estrela não era normal. Que aquela estrela não estava ali, como assim? Um sinal no céu. E esses homens então, que eles eram muito inteligentes, diga assim comigo, eles eram muito inteligentes, eles foram despertados para entender o porquê daquela estrela. Não, deve haver. Eles falam, deve haver alguma evidência na história, deve haver algum fato jornalístico, deve haver alguma mensagem, algo que fala sobre essa estrela. E eles foram procurando, e como eles eram persas, como eles eram da região ali, antigamente babilônica, eles não encontraram, gente, eles encontraram o texto da palavra. A influência do povo de Deus nos 70 anos do cativeiro deixou algumas marcas para trás, inclusive a palavra que ficou ali. E eles encontraram um texto de Números, capítulo 24, no versículo 17. Olha a palavra profética que esses homens encontraram, eles recorrem à Bíblia. Eles recorrem à Bíblia e a Bíblia diz, eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela, diga assim comigo, uma estrela. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Quando esses homens leem essa mensagem profética, eles dizem, é essa estrela, essa é a evidência. Nós precisamos ir atrás, nós precisamos saber quem é esse rei que com seu cetro vai esmagar as frontes de Moabe, quem é esse homem que vai fazer a diferença, que vai ser o rei de todo mundo.
Esses homens são despertados pela palavra para descobrir quem era esse rei. Então, querido, essa notícia do nascimento, que o nascimento de um rei estava vindo para o mundo, despertou o mundo que não conhecia até então o Senhor. Esses homens, eles foram despertados. Queridos, a estrela, ela era uma evidência do cumprimento da palavra de Deus. E esses homens foram despertados para encontrar o Senhor através daquela evidência. Os magos, eles falam para mim e para você sobre um perfil de pessoas. Sobre um perfil de pessoas que são movidas pelo Espírito. Diga assim comigo: pessoas movidas pelo Espírito. E uma das características de pessoas movidas pelo Espírito é que essas pessoas movidas pelo Espírito, eles não vão para a Escritura para tentar encontrar alguma coisa que possa justificar o seu pecado, para justificar a maneira como eles querem viver. Essas pessoas movidas pelo Espírito, elas vão para as Escrituras, elas vão para a palavra para encontrar a Jesus. Elas vão para a palavra para conhecer a Jesus. Elas vão para a palavra para aprender com Jesus. Elas vão para a palavra para aprender a fazer a vontade do Senhor e para obedecê-lo. Esse tipo de pessoa movida pelo Espírito, eles não estão à procura de pessoas em montes que possam falar para eles uma palavra que ele pode encontrar nas Escrituras diariamente. Esses homens, eles não estão à procura de mulheres do coque que oram e que podem revelar para eles uma coisa que eles não viram. Queridos, você tem acesso à palavra de Deus. Inclusive, você não pode ficar dependendo da palavra que é ministrada aos domingos. Você precisa ter fome e sede da palavra, fome e sede de encontrar Jesus nas Escrituras, fome e sede de entender em Deus os tempos e estações. Você precisa encontrar na Bíblia a resposta para as mais diversas situações que você está vivendo. Queridos, assim como eles olham aquela estrela que os guiou até a terra do povo de Deus, assim eu e você, nós temos, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Por isso que eu digo para você que os magos, eles fazem parte desse grupo de pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo. E se, queridos, nós podemos nos parecer com algo, e a forma de nós nos relacionarmos com essa mensagem é nós sermos parecidos com esses homens, que tiveram e que foram guiados até Jesus pelo Espírito Santo. O versículo 4 e 5 da Bíblia diz: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam, em Belém da Judeia. Então, da mesma forma que nós temos o Herodes procurando na Bíblia, encontrando uma verdade para ir contra Deus, mas nós temos esses homens aqui, quando as Escrituras foram abertas, despertando a curiosidade de Herodes, e a Bíblia orientou onde deveria nascer o rei. Então aquele homem, o Herodes, procura a Bíblia com más intenções distorcidas, mas nós temos aqui os magos encontrando Jesus na palavra, encontrando Jesus na palavra. Por isso, querido, quando você quer encontrar Jesus, para onde você vai? E eu quero dizer para você que a Bíblia diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, o Senhor. Não existe outro mediador, não existe, como eu disse, nenhuma pessoa tão ungida que seja, não existe coisas, relacionamentos, dinheiro, ídolos, não existem mediadores entre Deus e os homens, só Jesus. Você encontra Jesus na palavra. Versículo 10 e 11 diz, ao entrarem na casa, viram um menino com Maria. Então esses homens são despertados, eles vão até Belém, onde a Bíblia disse. Então veja a obediência desses homens. Se é em Belém, porque muitas vezes a Bíblia está dando uma direção para nós, não, acho que é assim mesmo, não, eu vou para outro caminho. E aí a gente vai lá e se lasca. Mas esses homens, eles foram bem obedientes, eles foram até Belém. E ali,
Ao entrarem na casa, olha, veja como esses homens, eles continuam dando essa mensagem para nós. Eles são homens guiados pelo Espírito, movidos pelo Espírito. Olha as atitudes desses homens que eu e você devemos aprender. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Queridos, o que homens e mulheres que são movidos pelo Espírito, o que eles fazem diante da mensagem que o rei chegou? Eles se prostram. Queridos, esses homens, como eu falei para vocês, Herodes matou crianças de até 2 anos. Essa semana nós estávamos assistindo um filminho com as crianças de Natal, como parte do Advento, e no filme, os magos eles chegam como Jesus ainda bebê, mas quero dizer para você, os magos não chegaram quando Jesus era bebê recém-nascido. Os magos chegaram 2 anos. Então aqueles homens, eles chegam na casa de José, de Maria, e eles encontram um menininho de 2 anos. Mas eles não olham para aquele menininho de 2 anos. O quê? Um menino de 2 anos? Esse é o rei? Não acredito. Eles não olham para o tamanho do menino. Da mesma forma como muitos de nós olhamos os líderes que Deus levanta. Não, esse aí não tem cara de líder. Esse daí não tem jeito de pastor. Esse daí não prega como eu acho que deve pregar. Nós julgamos. Nós julgamos as autoridades, as pessoas que Deus levanta sobre a face da terra. Mas os magos não. Eles olham para uma criança de 2 anos e eles reconhecem a autoridade de Deus. Eles reconhecem o cumprimento da palavra naquela criança. E o que eles fazem? Eles se prostram diante de uma criança. Viemos adorá-lo. É assim que eu e você devemos nos comportar com a mensagem do rei chegou. Nós nos submetemos ao Senhor, governa sobre a nossa vida, reina sobre nós, nós saímos do trono, nós permitimos que Jesus governe. Seja bem-vindo, Jesus, muda minha vida, muda minha história, governa sobre mim. Esses homens, eles souberam reconhecer que ali a semelhança de Isaías 9:6, que ali o maravilhoso conselheiro estava, que ali o Deus conosco estava, que ali o Deus forte estava, que ali o Pai da eternidade estava, que ali o príncipe da paz estava. Eles souberam reconhecer. Se você ama Jesus, aplaude o Senhor, não deixa a irmã aplaudir sozinha. E não somente se prostram, todo reconhecimento. O que é honra? O que é honra? Reconhecimento mais investimento. Honra, reconhecimento mais investimento. Esses homens, eles trazem do Oriente. Você conhece. Vamos lá? O que eles trazem? Ouro, incenso e mirra. Esses presentes, eles falavam muito no Antigo Testamento. Eles são símbolos proféticos. O ouro revestia alguns móveis do tabernáculo. O ouro falava sobre santidade. O ouro falava sobre realeza. O incenso no tabernáculo falava sobre um incenso que ficava queimando, um fogo que ficava queimando, uma fumaça que ficava o tempo todo, fala sobre oração e adoração. E querida, a figura da mirra fala de entrega, fala de doação. Então o que é a honra que eles expressaram? Reconhecimento. Essa criança de 2 anos, ele é a autoridade de Deus. Honra, reconhecimento mais investimento. Eles se prostram diante do Senhor dando adoração, dizendo: Tu és santo, Tu és digno do nosso tudo. Tu és digno do nosso tudo. Vocês já cantaram essa canção? Tu és digno de tudo? Quem me ajuda a cantar essa música? Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Esses homens, meu Deus, eu sentia assim, uma unção vindo do coral para cá, assim, estão muito afinados. Queridos, quando você canta essa canção, você canta ela de verdade, você canta ele com esse coração de honra,
reconhecimento, mais investimento. Você pode dizer: Senhor, Tu és digno do meu tudo. Tu és digno de fato do meu tudo. Querido, você só tem uma vida para entregar para o Senhor. Talvez você não tenha o amanhã. Ah não, eu posso me entregar amanhã. Eu posso fazer essa decisão de me render a Jesus amanhã. Você não tem o amanhã. Você só tem o hoje. Você só tem o agora. Você só pode fazer essa decisão no agora, no hoje. Então, queridos, esses homens, eles nos ensinam sobre submissão. Eles nos ensinam sobre reconhecer, sobre investimento, sobre dar. Então a pergunta que eu faço para você: o seu tempo, como uma questão de honra, pode ser do Senhor? Os seus relacionamentos, os seus recursos, você pode dizer: é tudo teu. Porque é assim que esses magos, eles se comportaram diante da notícia do rei chegou. Queria perguntar para você, para nós encerrarmos esse momento: qual é a atitude do seu coração diante da chegada do rei? É uma atitude de submissão ou é uma atitude de rejeição?